Vamos fazer um recitativo bíblico que vai ser projetado do Salmo 95, versos 1 e 2. Salmo 95, versos 1 e 2. Todos. E cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-no com salmos. Amém. Vamos então, em louvor ao Deus Trino, cantar o hino de número 174 do Inário Público Cristão. Este hino é uma beleza extraordinária. Nome bom, doce, a esperança do povo. É porque, irmãos, não dá para a gente reger para lá, porque vocês ficam olhando para cá, né? E também reger esse microfone na minha voz, né? Eu não preciso da minha voz, a gente trabalha, tem reuniões. Eu vou pedir, inclusive, a equipe do louvor, quando terminar os ensaios, por favor, me providencie aqui, porque Joel não só, né? Joel só precisa, né, de um auxiliar. A equipe do louvor, por favor, auxilie. Obrigada. Doce a fé.
1 Coríntios, capítulo 1, versos 18, 23 e 24, conforme está projetado. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Todos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Sentemos-nos e vamos então cantar o hino 169, o hinário com culto cristão. Buscou-me com ternura. Que
Nós saudamos aos irmãos da igreja presentes aqui, saudamos aos visitantes, se porventura nós estivermos aqui na congregação, e saudamos aos irmãos que estão acompanhando e participando, não estão assistindo, através do canal de YouTube da igreja, porque não é espetáculo, é culto a Deus, conforme eu preguei aqui no domingo passado. Então, a todos nós estendemos o nosso abraço fraterno, desejando que sintam-se à vontade e, acima de tudo, sintam a presença de Deus durante todas as partes deste culto. Irmãos, nós estamos em processo, nós que eu digo a Igreja Batista Alecrim, em processo de sucessão pastoral. E temos como praxe, como recomendação e aprovação na Assembleia, em todos os cultos, nós vamos orar pela sucessão pastoral. Então, neste momento, eu vou pedir a dois irmãos, o irmão Júlio, a irmã Daniele, e orem ao Senhor especificamente pela sucessão pastoral. Oremos, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai eterno, entramos em Tua presença nesse momento, Senhor. Em primeiro lugar, para Te agradecer, porque nós estamos aqui para cultuar Teu santo nome. Senhor, o Senhor nos permitiu chegar aqui, nós estamos de coração aberto para Te adorar. E, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor direcione para esta igreja um pastor, que ele venha para somar, que ele venha para guiar Teu povo, Senhor, que ele venha trazer a palavra, que ele seja abençoado, que Teu Santo Espírito fale através desse homem, Senhor, que ele seja ponderado, que ele seja amigo, que ele seja compreensivo, que ele possa fazer com que essa igreja cresça na Tua palavra. Tudo que nós cremos, nós pedimos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Santo Deus amado Pai, ainda em oração, Te louvamos, ó Pai, por Tua grandeza e obrigada, Deus, por dependermos totalmente de Ti. Obrigada por essa maravilhosa graça. Diante disso, ó Pai, Tua palavra nos ensina a pedir por sabedoria. Quando necessitamos, ó Pai, Te rogamos sabedoria na sucessão pastoral, na escolha de um pastor titular para estar guiando e cuidando, ó Pai, de cada um aqui. Que o Senhor possa estar nos guiando nesse processo, nos dando paciência, nos dando tranquilidades, confiando na Tua soberania, na Tua graça e misericórdia sobre nós, ó Santo. Então aumenta a nossa fé, aumenta a nossa disposição para falar contigo diariamente e Te rogar por isso, confiando na Tua soberania e graça durante todo o processo. É assim que nós choramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora louvar o Senhor com cânticos espirituais. A Bíblia diz: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós aqui estamos nesta noite, o outro não é o propósito, senão louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Durante um dos cânticos, o Ovidio Bruno me conduza um momento de confraternização da igreja. Amém, meus irmãos, boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos aproveitar a deixa do pastor e vamos nos confraternizar. A Bíblia nos fala lá em Romanos que nada nos separa do amor de Deus. Nós acreditamos que em Cristo Jesus nós estamos também unidos, não só a Deus, a nossa comunidade. Então, os irmãos, nós temos os nossos visitantes, abraços uns aos outros, prioriza os visitantes e depois os irmãos da igreja, amém? Quem nos separará? Será teu coração,
ao Senhor. Nosso intuito aqui é sempre de glorificar a Deus. Ele é digno de glória, de honra e de louvor. Digno de glória. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso fardo, porque Ele é o nosso bom pastor. Na cruz do Calvário Ele carregou nossas dores, nossas enfermidades, os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele. Vamos cantar? Livre acesso. Yes.
tocamos aqui a melodia, eu desafio você que veio aqui nessa igreja hoje à noite, que está com o coração aflito, coração apertado, que às vezes não dá nem vontade de sair de casa, de se andar, de conversar com pessoas. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua angústia, mas o nosso Deus, o seu Filho Jesus Cristo é o Deus Emanuel, que Ele disse que é o Deus conosco, e Ele nos convida a lançar todo o nosso fardo, lançar toda a nossa angústia sobre Ele. Deixa Jesus carregar tudo aquilo que lhe prende, as tuas algemas, desde que Ele é o nosso Senhor, que Ele nos livra de toda angústia, de todo pecado. Faça essa oração, faça esse pedido ao Senhor. Senhor, eu peço misericórdia pela minha vida. Entregue todos os seus problemas ao Senhor e cante, menino alto. Deixa os teus rios passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos queridos, mesmo tendo já passado o momento de salvação dos visitantes, mas chegou aqui o nome de dois visitantes, Marcos e Maria Rosa. Sendo que Maria Rosa tem frequentado a igreja, eles estão aqui para se querer da Maria, e eles estão aqui hoje, nesta noite. Já foram cumprimentados pelos irmãos, eu só quero direcionar a eles um abraço fraterno e um obrigado pela presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém. As igrejas batistas do Brasil, durante o mês de setembro, fazem a campanha de missões nacionais. Nós já entramos no mês de outubro, já estamos perto do meio do mês, mas continuamos com a campanha de missões nacionais. Nós vamos então passar a palavra às manhãs e vai, nesse momento, direcionar. Antes que ela venha falar, pode vir. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que essas campanhas têm um alvo missionário. E o alvo da campanha de missões nacionais, que a Igreja Batista Alegria colocou no coração, é de R$5.000. Se nós pensarmos e crermos que Deus é o dono da prata e do ouro, isso não significa absolutamente nada, mas revela o quanto de nosso amor pela obra missionária. Então nós apelamos aos irmãos que considerem fazer uma oferta generosa de amor em favor de missões nacionais e dos grandes projetos que a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira está em ação no Brasil todo, inclusive a carreira missionária que vai chegar aqui no Rio Grande do Norte muito em breve. Boa noite, irmãos. Vamos para o nosso penúltimo domingo aqui de campanha de missões estaduais. Domingo que vem será o nosso último domingo. Então vamos pela penúltima vez recitar o nosso tema de vida. Todos juntos vamos recitar o nosso tema? Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva, meus irmãos. Vamos recitar com mais ânimo, declarar que Ele salva de fato. Só Jesus Cristo salva. A nossa divisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 14:6. Amém. Como o pastor bem falou, hoje a nossa ênfase é em ofertas, né? Ofertas para missões. Como o pastor falou, nós temos um alvo que é de R$5.000. Irmãos, eu vou ser bem sincera com os irmãos. Nós somos corpo, somos família. Então, eu me sinto à vontade para falar isso com os irmãos. Infelizmente, nós ainda não temos nem R$1.000 desse alvo. Como o pastor bem falou, nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, que para Ele não há nada possível. Mas nós precisamos fazer a nossa parte
nós precisamos ofertar. E não ofertar por obrigação, ofertar por amor. Ofertar porque nós entendemos como igreja o nosso papel de fazer missões. O nosso papel de anunciar para pessoas que ainda não sabem que só Jesus Cristo salva. E eu tenho uma pergunta para fazer à igreja. Onde está o seu coração? Onde tem estado o coração da Igreja Batista da Doutrina? Essa pergunta me lembra Mateus 6. Mateus 6 é um capítulo que eu gosto muito do livro de Mateus, porque ele fala sobre várias coisas. E tem uma parte no capítulo que vai falar sobre as preocupações que nós temos na vida. Mas antes de Mateus falar sobre essas preocupações que nós temos na vida e como nós devemos lidar com elas, ele fala sobre tesouros no céu. Ele começa falando que nós não devemos juntar tesouros na terra onde a traça corrói, onde o ladrão pode roubar. E ele faz essa pergunta no versículo 21. Na verdade, ele afirma, porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, onde tem estado o nosso coração? Onde nós temos colocado como igreja o nosso coração? Será que missões têm tido lugar no nosso coração? Será que nós temos nos importado com missões? Será que nós temos amado missões de fato? É o questionamento que eu trago para a Igreja Batista da Doutrina. E também me faço, porque é o nosso dever. Eu compreendo que nós estamos passando por muitas dificuldades no nosso corpo, mas nós somos chamados, nós temos o privilégio de participar das boas novas de Cristo. E agora nós vamos ter um monólogo feito pela irmã Raquel, também enfatizando a questão das ofertas para missões. De Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:5. É necessário que Cristo cresça e eu diminua. Muito prazer, sou a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Jesus, santuário de Deus vivo, justiça de Deus, embaixador de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. E Cristo vive em mim. Tenho uma grande missão a cumprir: ir pelo mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas e fazer discípulos. Posso ir para o Amazonas e para o sertão. Na verdade, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Hoje, o meu sertão é aqui. E tenho a responsabilidade de falar do amor de Cristo. Ir também é ofertar, orar, jejuar, interceder, enviar missionários convocados e sustentá-los para que todos sejam alcançados pelo Evangelho que salva, liberta, cura e transforma. Eu posso fazer isso porque Cristo vive em mim. Não é mais o meu querer que me domina, mas a vontade de Deus que prevalece. O Espírito Santo que habita em mim testifica no meu coração a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não preciso me preocupar e nem ter medo, pois Ele me conduz no falar, no agir, ou seja, em tudo. Glória a Deus, por onde eu for,
a luz de Cristo brilhará. Isso é maravilhoso, grandioso demais. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ouçam o grito por socorro. Eu quero viver. Ouçam o choro de uma perda e o lamento de uma nação que ainda não se rendeu a Jesus. Por que isso aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? Que Deus é este que permite tantas mortes? Como igreja do Senhor, apresso-me em socorrer e oferecer o alimento físico e espiritual. Não posso deixar de ir, de ajudar. Nasci para pregar o Evangelho, levar as pessoas até Jesus. Mesmo que, veja, estou sendo perseguida, agredida, machucada e ferida. Ah, Jesus, como dói! Por um instante, o desânimo e o cansaço tentam vir sobre mim. Então, vejo a cruz, lembro-me de tudo que Jesus fez por mim e que Ele vive em mim. E de repente, ouço um sussurro, o Espírito Santo, dizendo: descanse, a obra é minha, eu que realizo em ti. Levanto-me e começo a dançar, e Ele continua falando ao som de uma linda canção. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Isto me transforma de alegria e me faz sorrir. A paz tomou conta do meu ser. Sei que não estou sozinha. Neste exato momento, muitos estão precisando de uma palavra que traga esperança. E outros estão sendo perseguidos por levar a esperança. Em meio aos fatos, continuo olhando para a cruz, sendo obediente à palavra de Deus. Não poderia ser de outra maneira, porque Cristo vive em mim. Então, esse é o retrato da Igreja de Jesus Cristo. E quem faz a Igreja de Jesus Cristo somos nós. Será que nós estamos ouvindo esse clamor? Será que nós estamos ouvindo um grito de socorro? Quantos estão aí padecendo, sendo levados neste mundo do pecado? E será que nós, igreja, estamos ouvindo esse clamor? Às vezes nós podemos pensar: não, mas tem missionário vai fazer este trabalho. Não, nós somos todos missionários. Onde a igreja estiver, onde nós estivermos, esse trabalho também é nosso. Nós podemos sim pegar o Evangelho aqui no nosso bairro, aqui nas ruas. Quantas pessoas aqui ao lado da igreja não aceitaram Jesus? Talvez não conheçam até Jesus Cristo. Por isso que estamos aqui. Por isso, esta é a finalidade da igreja: levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Senão não tinha objetivo nenhum de estarmos aqui, sentados, só ouvindo a Deus. E o mundo lá fora se perdendo. E além de pregar o Evangelho, nós temos também que sustentar os nossos missionários que estão nos campos distantes. Se a igreja não sustentar, quem sustentar? Esta também é a nossa missão. É sustentar os missionários. Eles têm família, eles também dependem de nós. E nossas orações, claro, são nossas orações que fazem ele levantar, dá ânimo. Mas ele também precisa de sustento material, né? Então, a igreja também tem esta missão de levantar o sustento para os nossos missionários, para que eles não voltem, para que eles sim prossigam pelo chamado que teve. Eles vão até o fim levando o Evangelho de Jesus Cristo, mas é preciso que a igreja também esteja em oração, ofertando, preocupada com o Evangelho de Jesus Cristo, esta missão da igreja. Então, que nós possamos aproveitar esse momento. Esse é um momento único de missões nacionais. É o Evangelho sendo pregado em nós.
país está precisando de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, principalmente nessa situação que nós estamos passando. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado, ele tem que trazer esperança. Nós estamos encontrando pessoas sem esperança, mas o Evangelho ele traz esperança, por isso que ele tem que ser pregado. Então vamos aproveitar este momento, vamos falar de Jesus Cristo, vamos orar pelo trabalho evangelístico do nosso país, vamos também sustentar os nossos missionários. E no final da campanha nós estaremos levantando o nosso alvo. Nosso alvo ele também não é tão alto, mas para a igreja eu acho que ele está um pouco alto. Mas também não é impossível de alcançar, porque nós alcançamos pela fé, podemos até ultrapassar este alvo. Então, vamos colocar nosso coração. Nós temos um alvo, não a perseguir, mas a alcançar. Né? Então, que possamos estar em oração pela nossa pátria e em oração por nós mesmos como igreja, para que Deus nos aviva, para que Deus possa colocar no nosso coração esse desejo de pregar o Evangelho, sustentar nossos missionários, orar por missões e viver missões dentro da nossa igreja. Então o momento é esse, não perca esse momento, é um momento único. Que Deus nos abençoe nesta campanha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar nesse momento orando para encerrar nosso momento missionário. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos primeiramente, Paizinho, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de fazermos parte da grande comissão, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, para que, enquanto igreja, nós possamos ser as mãos, Pai, que contribuem para as missões. Que nós possamos, Pai, ser as mãos que contribuem para edificar, Pai, vidas, que contribuem para que a mensagem que só Jesus Cristo salva, Pai, continue sendo levada, Pai, das orações. Que o Senhor, Pai, nos ajude a voltar o nosso coração para missões, Pai, e sermos mais generosos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade, Pai, que o Senhor possa colocar em nós cada vez mais o desejo, Senhor, de contribuir, de orar e de também ir, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, enquanto igreja, nós não esqueçamos da nossa missão. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, enquanto o momento missionário estava sendo feito, eu me lembrei de uma frase que eu li há muitos anos e que vem a calhar e deve nos levar à reflexão. Ela diz o seguinte: somente uma vida temos, esta logo passará. Só o que fizermos para Cristo aqui permanecerá. Lembrando do que o apóstolo João diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Vamos refletir sobre isso, vamos nos engajar na campanha de missões nacionais. Muito feliz com a presença também de Alexandre Janaína. Tivemos um momento muito agradável, muito fraterno, uma visita que fizemos na segunda-feira passada. Estávamos eu, o irmão Jerônimo, o casal Janaína, com Daniela E André. E aí eu imaginei que ficaríamos lá uns 40 minutos, ficamos 2 horas. Eu, na verdade, saí um pouco mais cheio porque eu comi muito bolo. E nós agradecemos ao casal que aqui se encontra, Deus nos abençoe. O Alexandre está em processo de ir para a reserva na Marinha do Brasil. E o intento é voltar para o Rio de Janeiro de uma lição, tanto ele quanto a Janaína. Mas o que salienta é que a Janaína disse que frequentou a Igreja Batista lá no Rio de Janeiro, antes de vir para Natal, e ela tem um desejo muito grande de se batizar. Glória a Deus. Eu disse: será um prazer muito grande se, enquanto vocês estão aqui, eu estiver na eternidade, eu teria muito prazer em batizar nas águas. Deus abençoe vocês. Irmãos queridos, o ofertório é parte do culto cristão, se constitui um privilégio dos membros da igreja. E o que nos motiva para contribuir? Davi, quando estava na campanha para a construção do templo, ele disse: porque tenho afeto à casa do meu Deus, toda a minha prata e do meu ouro. Então, a oferta, o dízimo, porque você tem afeto à casa de Deus e
quer ver a extensão do reino de Deus em todo o mundo. Então esse momento é um momento que somos membros da igreja, os visitantes não se sintam constrangidos, e nós vamos então, neste momento, cantar o hino 541, as boas novas anunciarem, e durante o canto destino, nós estaremos realizando o ofertório. Os irmãos que têm ofertas, dízimos, podem colocá-las no gasômetro. Entreguemos ao Senhor as ofertas, consagrando-as a Ele. Oremos então. Ó Deus, nós te agradecemos, porque tu nos permitiste, ó Pai, devolver aquilo que é teu, entre dízimos e ofertas. Nós queremos agradecer, ó Pai, o privilégio que temos, ó Pai, de fazermos parte dessa família. E te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Amém, meu Deus. Queremos também, ó Pai, que tu possa dar discernimento aos teus servos, sabedoria aos teus servos, Pai, para que cada centavo ali depositado, ó Pai, seja usado tão somente e exclusivamente em prol do teu reino aqui na terra. Essa é a nossa oração que fazemos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos chamar as crianças para o culto infantil. Nós temos um número reduzidíssimo de crianças hoje. Sentindo aqui a presença das gêmeas. Estão num acampamento. Estão num acampamento de escolteiros. Oremos, meus irmãos, encaminhando essas crianças para o culto infantil. Deus de toda graça, nós te louvamos pela existência desses pequeninos, pelas suas vidas, pelas suas famílias,
E neste momento em que eles irão para o culto infantil, pedimos que os acompanhem, igualmente com as professoras, para que eles sejam instruídos, ó Senhor, no temor e na admoestação do Teu nome, como diz o Romano. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 12. Eu peço que os irmãos abram e permaneçam com a Bíblia aberta durante a mensagem, e certamente nós vamos utilizar os textos. João capítulo 12, do verso 20 ao verso 33. E assentados como nós estamos, vamos ouvir a palavra. Acompanhe. E Jesus, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a minha hora, a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém disser que siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, pois, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ao ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, que agora será expulso o príncipe deste mundo. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Que Deus aplique nos nossos corações a porção livre de sua santa palavra. Amém. Qual a escolha que temos que fazer diante da realidade da vida espiritual profunda e abundante? Qual a escolha? Religião com ou religião sem a cruz? Amados, houve dois períodos na vida de Jesus nos quais ele foi profundamente tentado a enfrentar a tristeza e o pecado do mundo de uma forma diferente da que ele decidiu enfrentar. Dois períodos. Uma vez foi durante a tentação no deserto, e a outra na vinda dos gregos, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler. Nessas duas crises, porque foram crises profundas que Jesus enfrentou, apresentaram-se perante ele praticamente todos os métodos e caminhos pelos quais os homens enfrentam os fatos trágicos do pecado e do sofrimento. Impõe-se dizer que Jesus rejeitou a todos, com exceção de um, e por meio desse que ele escolheu, ele tornou-se a luz do mundo, o Salvador.
Quando nós examinamos os caminhos que ele rejeitou, reconhecemos muitos daqueles que são usados pelos antigos e por pessoas agora desta época, em busca de uma solução. No caso de Jesus, ele sabia que todos os caminhos conduziriam a resultados trágicos, fatais, como os homens estão reconhecendo pela experiência triste, trágica, a realidade do contato com ele. 2 momentos. O primeiro, a tentação do deserto. O segundo, a vida dos gregos, que queriam que ele não fosse para Jerusalém, ele fosse viver na Grécia. Vamos abrir em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Acompanhe, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Verso 11 diz: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A tentação do deserto. 3 momentos. O primeiro, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Naturalmente, Cristo, o homem, teve fome. E tendo fome, ele devia se alimentar. É a lógica. Mas aí veio uma tentação. O diabo disse: não deves voltar aos homens para te alimentares. Alimenta-te por meio de um milagre. Olha só a sutileza do inimigo. A pessoa com 40 dias e 40 noites sem comer nem beber estaria com fome. E aí então disse: não volte para os homens, que seria o caso se ele retornar, sair do deserto e se alimentar. Disse: não faça isso não. Faz acontecer o milagre. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Em outras palavras, o diabo disse: não precisa ser filho do homem. E essa sugestão é interpretada como uma sugestão para que ele se separasse, alimentasse à parte, exaltasse-se a si mesmo pela comunhão espiritual, de maneira que as tragédias e os sofrimentos do mundo e da vida não o atingissem. Enfim, ele disse: entra numa situação de contemplativismo misto. Por quê? Porque o diabo disse: não, se você é filho de Deus, essas pedras se transformarão em pão. E Cristo
rejeitou, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E aí eu chamo a atenção para que não só o inimigo utilizou a palavra, como Cristo venceu cada aspecto da tentação com a palavra. Meus irmãos, o inimigo é extremamente sutil. Ele conhece a palavra de Deus porque ele crê em Deus e estremece, mas ele crê. E aqui, o primeiro momento da tentação, Cristo venceu. Aí vem o segundo. Ele transporta, veja só que a palavra diz aqui em Mateus, que Cristo é transportado pelo inimigo para a cidade santa, para Jerusalém, e levado para o pináculo do templo, ou seja, a parte mais elevada do templo. E aí, a sugestão: lança-te dessa altura e não vai acontecer nada contigo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, a fim de que não tropeces em nenhuma pedra. Aí a sugestão era ficar no pináculo do templo, conservar-se acima, à parte, no lugar de superioridade, olhar embaixo as multidões que sofriam e que pecavam, mas contemplar somente de longe, pois nesse caso se consideraria superiores a todas as coisas. Mas Cristo recusou, disse: não tentarás o Senhor teu Deus, usando a palavra. O terceiro momento da tentação, mais sutil ainda, foi levar Cristo para um monte bem alto e dizer o seguinte: olha para o que você está vendo, todos os reinos deste mundo, a glória dos reinos deste mundo, tudo isso te darei se prostrar me adorares. Ao que Cristo então resolveu liquidar a fatura da tentação e disse: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, ao teu Deus adorarás, porque está escrito, e só a ele prestarás culto. E aí terminou esse momento da tentação no deserto. E, meus irmãos, como era de se esperar, Jesus Cristo foi vitorioso, porque todas as forças do mal, sejam elas quais forem, não são capazes de atingir o nosso Senhor, não são capazes de nos atingir, porque a palavra diz que o mal não nos toca, porque nós somos do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Prostrar-se, por exemplo, para adorar a Satanás, significava tomar a atitude daqueles que obedecem ao inimigo. Essa tentação, alguns entendem que é usar os métodos do homem a fim de ganhá-los, ganhar o mundo e o seu reino usando os métodos do mundo. Jesus rejeitou isso aí, porque ele sabia que tinha algo muito mais superior a se revelar na sua vida. Ele seria o filho do homem, mas também seria o filho de Deus. Ele faria cair sobre ele mesmo tudo o que cai sobre o homem, o sofrimento. Mas havia uma exceção, seria diferente. Ele seria igual aos homens, da mesma natureza dos homens, contudo seria diferente deles, porque ele seria, na sua personalidade teândrica, homem de Deus. Jesus compreendeu que a escolha feita significaria a identificação final com o homem e com a cruz. Por isso ele venceu as 3 fases da tentação do deserto. Ele fora batizado entre os pecadores e ele sabia que seria crucificado entre ladrões. Na completa identificação, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, identificando-se conosco. Jesus compreendeu que a escolha feita significaria essa identificação. O problema do pecado e do sofrimento poderia ser encarado apenas por uma análise honesta, diria uma coisa, ou deveria haver essa análise.
Mas, meus irmãos, Cristo recusou. Não deveria haver retirada, não deveria haver subterfúgios, não deveria, meus amados irmãos, haver presunções, panaceias, narcóticos. O problema deveria ser solucionado e não deveria ser evitado. Por isso ele enfrentou. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte: no que tange a tentação, ela nos atinge. Mas a nossa oração diária, o próprio Cristo orienta no sermão, na oração dominical: não nos deixes cair em tentação. O apóstolo Paulo, interpretando a questão da tentação, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, e com a tentação dará também o escape, a fim de que possais suportar. Em outras palavras, o pecado não terá domínio sobre nós, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra, e nós temos que crer nisso. Nós não podemos viver dentro de uma dimensão de derrota. Jesus Cristo venceu a tentação. As 3 fases da tentação do deserto foram vencidas. E, meus irmãos, podem ficar sérios uma coisa: nós venceremos todos os poderes do maligno se nós crermos no poder de Deus, que é mais poderoso do que todas as concentrações humanas de poder. E nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus Cristo entendeu que a solução seria identificar-se intimamente com o homem e não negando ser ele. Ele não assumiu uma posição de superioridade. E assim fazendo, ele começou a tomar um caminho que ele sabia, certamente, finalmente, o conduzia a Deus. Aí nós temos o primeiro momento da tentação de Cristo no deserto. Os 40 dias sem comer e sem beber. Mas ele venceu todas as 3 fases, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mas agora vamos para a segunda fase da tentação. É a vida dos gregos. Foi o texto que nós vemos aqui para os irmãos nesta noite, capítulo 12 do Evangelho de João. Ora, havia alguns gregos entre os que haviam subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Este é um momento absolutamente decisivo da vida de Jesus. A importância é comparável à tentação do deserto. Em muitos aspectos, foi muito mais sutil e árduo do que a experiência do deserto. Pois esta representa a tentação do início da carreira. A dos gregos foi no meio da carreira. E no meio de uma carreira há a tentação de transigir, de ceder às influências e sistemas sutis, de tomar um caminho mais fácil. Todos nós enfrentamos isso. Na vida dos gregos, aqui no texto, nós percebemos, meus irmãos, uma grande crise espiritual que atingiu a Cristo. Pode observar o texto que ele diz: quando Filipe chega com os gregos e diz que eles querem lhe ver, ele nem falou com os gregos. Ele disse uma coisa que revelou a tremenda crise espiritual que o fez dizer o seguinte: agora a minha alma está perturbada. Então veja, os gregos queriam que Jesus Cristo fosse para a Grécia. Eles perceberam a tempestade que estava se formando para a cabeça de Jesus ali em Israel. Perceberam que aconteceria uma tragédia se ele continuasse com os judeus. Ele seria morto. Os gregos perceberam isso. Em Atenas, eles podiam ter argumentado com ele. As mentes eram mais abertas, as mentes eram mais liberais. Um ensino como o de Jesus Cristo, a partir do Sermão do Monte, seria apreciado. Ele viveria nababescamente, longamente, como um mestre admirado, um filósofo de proa, respeitado. E aí a pergunta era, afinal, o que é que ele ia fazer em Jerusalém?
Atenas, com um superficial e brilhante interesse por tudo, mas sem procurar as profundezas que Jerusalém e a cruz ofereciam. Qual seria então o caminho que a religião, meus amados irmãos, personificada por Jesus, deveria tomar? Ir para Atenas, a fim de fugir do sofrimento, ou para Jerusalém, a fim de enfrentar a cruz? Era a batalha, não entre o bem e o mal, porque não havia nada de mal em ir para Atenas, mas a batalha era entre o bem, o bom e o melhor. O bem sem a cruz, o melhor com a cruz, e o melhor não era só para ele, não. Aliás, muito menos para ele. O melhor era para nós que estamos aqui nesta noite e que fomos alcançados pela cruz e fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Meu Deus, louvado seja Deus. Todos os sistemas, todos os homens se alinham de um modo ou de outro com esse problema. Muitos usarão o método de Atenas com a finalidade de enfrentar a dor. Um método que procura explicar com palavras, que procura explicar a dor com sugestões mentais, com métodos superficiais de vida, como por exemplo hipnotismo, subterfúgios mentais e psicoterapêuticos, anestesia diante dos fatos. Ou tomarão o caminho de Jerusalém, a atitude de ir ao encontro do pior que a vida pode dizer ou fazer, a atitude de deixar a tempestade, a atitude de aceitar o normal. Eu abro parênteses para dizer o seguinte: nós não precisamos morrer na cruz como Cristo morreu, mas cada um de nós tem um calvário adequado às suas forças, e é preciso sofrer e morrer cada um no seu calvário, porque sem sofrimento, sem abnegação, sem dor, não pode haver glória na vida do crente. Jesus viu o problema claramente, por isso ele monologou. O texto diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Provavelmente os gregos tinham aconselhado a viver a vida longa e frutífera entre eles, lá em Atenas. Para que se fala agora? Eis a resposta que Cristo deu. E o cristianismo é de paradoxo. Para ganhar a vida, tem que perder a vida. Para viver, dá-se a vida. Para haver fruto, é preciso que a semente caia na terra e morra. Meus irmãos, esta tentação foi sutil. Por isso Cristo diz: agora a minha alma está perturbada. Porque na visão de Cristo a vida não seria medida pela ampulheta do tempo, mas pelo pulsar do coração. Muitos escolhem o caminho de Atenas, vivendo somente para si mesmos, usam apenas as energias humanas e acham a vida fútil e infrutífera, e recusando pagar o preço que a verdadeira vida vale, eles se recusam a dar-se a si mesmo, e recusando-se a dar-se a si mesmo, eles encontram-se pagando o preço da morte, da própria vida e da frustração. Os gregos estavam pedindo que Cristo amasse a sua vida e a salvasse, e assim salvasse os outros. Pediram para abençoar sem derramar sangue. Ele, porém, compreendeu que não era possível, porque ele sabia que sem derramamento de sangue não haveria remissão. A luta, porém, é grande. A cruz perante Cristo se divisa, ou que se divisava, não era imaginativa. Por isso ele diz novamente: a minha alma agora está triste, está perturbada. E meus irmãos, deveria estar mesmo muito perturbado. E aí muitos, entretanto, estão perturbados absolutamente neste ponto. Muitos de nós, acomodando-nos ao espírito da época,
que diz: aceita Atenas como uma oportunidade, evita Jerusalém como desgraça. Alguns, entretanto, se perturbam com esse problema, sentem que se perderem aqui, perderão a vida. E Cristo diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jó, e aí Cristo novamente diz: que deveria eu no texto? Pai, salva-me desta hora. Deveria ele pedir que fosse liberto, que não fosse obrigado a pagar o sacrifício supremo? Alguns de nós estamos pedindo isso, estamos exigindo de sermos salvos dessa hora. Somos religiosos, mantendo ainda algumas decisões, mas fazendo a suprema recusa de nós mesmos. Pedimos que sejamos salvos desta hora e não para esta hora, como Cristo diz. Mas Jesus respondeu que não. Precisamente diz o texto: para esta hora eu vim. E certamente que ele pensou: eu não posso falhar. Os séculos esperaram esta hora. Não posso desiludir os homens, porque os homens esperam por esta hora. E graças a Deus que ele tomou essa atitude, porque ele cumpriu a sua hora e nós estamos aqui salvos. Amém. Louvado seja Deus. Coisa boa. Irmãos queridos, é um momento sublime na vida de um homem, de uma pessoa, quando ela pode dizer não a todos os caminhos inferiores, a todas as contemporizações, a todos os caminhos fáceis, a todas as tentações para ir para Deus. É um momento maior quando a pessoa pode dizer sim para Deus, como Jesus fez. Jesus disse sim para Deus, não para Deus. E aí o texto continua quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. É como se ele falasse: não penses o que ele custará, apenas glorifica o teu nome. O que isso significou na vida de Jesus? É que Jesus deu um cheque em branco para Deus assinar esse cheque com o seu próprio sangue. E eu posso dizer para os irmãos queridos, especialmente os jovens, que é um dos maiores momentos da vida, quando nós podemos entregar a Deus um cheque em branco assinado com o nosso próprio sangue, dizendo alegremente: e peça de nós tudo que temos, inclusive nós mesmos. É o momento da grande renúncia. Para ele foi Cristo, para nós também. Mas aí o texto diz que segue-se uma grande anunciação. Veio uma voz do céu que dizia, quando Cristo disse: glorifica o teu nome, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Sabe o que isso significa? É que no momento em que Jesus deu a resposta para Deus, o céu falou, o céu gritou, e ele já estava glorificado. A grande verdade é que muitos de nós, na vida cristã, vivemos sob céus silenciosos. Nós deveríamos reproduzir a voz de Deus se nós escolhêssemos o caminho de Jerusalém, o caminho do sofrimento, o caminho da abnegação, o caminho da consagração, o caminho da entrega. Muitos de nós veriam o céu se manifestar, e quando nós entregamos a nossa vida, o céu se manifesta. Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Na conclusão, o texto nos leva à seguinte situação: 3 coisas. A primeira, Cristo disse: agora é o juízo do mundo. Final do texto. A cruz é o tribunal do mundo. É aí que os homens serão julgados. Porque a cruz nos julga, a cruz nos condena, e a cruz nos faz cair de joelhos. Na cruz, o amor de Deus em Cristo julga o nosso ódio. A sua magnanimidade julga a nossa mesquinhez, e o seu altruísmo julga o nosso egoísmo. Primeira coisa, julgamento do mundo, a cruz faz. Segunda, a expulsão do poder do mal desse mundo.
Cristo disse: agora será expulso o príncipe desse mundo. E foi. Porque no momento em que Cristo deu a vida por nós, Ele esmagou a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto: manifestaria o poder supremo escolhendo a cruz. E aí vem o texto que diz, Cristo falando: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei. Lemos, irmãos, o sermão pregado aqui sobre o apelo missionário da cruz, o apelo universal, o apelo sacrificial, o apelo vocacional. E aí, meus irmãos, quando ele disse que a todos atrairia ele, era o poder do novo tipo de poder que nós podemos viver na prática, o poder de vencer o mal com o bem. O apóstolo Paulo diz: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal. O poder de vencer o ódio com o amor, e poder de vencer o mundo pela cruz. O apóstolo Paulo tinha uma identificação perfeita com a cruz. Já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive na carne, vive na fé. Isso é identificação. Era o poder de voltar a outra face. Era o poder de caminhar a segunda Bíblia. Era o poder de dar também a capa de atrair os homens, mas atrair o reino por Deus. Nós temos que viver nessa dimensão. A escolha Cristo fez. E aí certamente que ele agradeceu aos gregos, mas recusou a oferta e foi para Jerusalém. Não havia outro caminho. O Jerusalém e o Monte Calvário estava entre ele e a vitória da manhã de Páscoa. Por isso, nós temos que viver na dimensão de transformar as nossas derrotas em vitórias e os nossos calvários em manhãs de ressurreição, porque Cristo está vivo e vivo para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que escolha faremos? Atenas ou Jerusalém? Escolhamos com Cristo Jerusalém. Caminhamos em demanda a essa Jerusalém que muitos conhecem pessoalmente, como eu, e muitos aqui também, mas caminhamos em demanda a Jerusalém celestial, guiados pelos braços eternos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Ficamos de pé, meus irmãos, vamos encerrar o culto. Pedindo aos irmãos que simpatizem com os trabalhos da igreja. Eu vou fazer uma carta aos irmãos que não estão vindo à igreja, fazendo um apelo para que venham. A pandemia já passou. Ela não terminou de todo, mas a Organização Mundial da Saúde está no final. Então, não deixando a nossa congregação no mesmo jogo de alguns. Quanto mais quando vê que se aproxima aquele dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aliás, nós colocamos um texto gravado sobre esse tema. A noite vem, está no YouTube da igreja. Irmãos queridos, oremos e recebam a bênção apostólica. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, para todos sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e convosco permaneça, desde agora, todos sempre. Amém. Amém.